Olá, gente. Bom dia. Bom dia, tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. E com vocês? Ah, tudo ótimo. Que bom te ver. Quanto tempo? Quanto tempo, Marcela? Muito tempo. Bom te ver também. Ah, beleza. Obrigada por ter concordado em participar aqui dessa entrevista com a gente. Ah, Eu agradeço. obrigado por ter tirado um tempinho da tua agenda, assim, pra gente se encontrar de novo e vamos lá. Sim, sim, vai ser um prazer. Eu que agradeço o convite. Vamos tirar um momentinho então pra gente poder começar, pra gente se apresentar, né? A gente Sim, está fazendo esse trabalho, né, da entrevista para a matéria de laboratório de ensino e aprendizado. A gente queria falar um pouquinho mais sobre a questão da voz trans, queríamos trazer alguém para conversar um pouco mais sobre isso. Eu sou, vou me apresentar também, eu sou a Marcela Olita Costa, aluna aqui do nosso curso de música. Eu sou Ivan, aluno do curso de música também. Estudamos juntos. Uhum. perfeito. E a gente gostaria de começar com você se apresentando um pouquinho. A gente tem aqui alguns dos seus dados, né? Mas eu acredito que nada melhor do que você trazer um pouco pra gente, falar sobre você, falar um pouco aqui pro pessoal depois que vai ver a nossa entrevista também. Sim, então, mais uma vez, bom dia, né, a todas as pessoas aqui que estão com a gente nessa sala. Meu nome é Joyce Alves, eu sou uma mulher trans. Sou paulista, mas moro no Rio já faz alguns anos. Eu sou professora universitária, eu sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente eu estou num cargo de gestão, eu sou pró-reitora adjunta de assuntos estudantis e sou a coordenadora da política da diversidade da Rural, né? Então, é, eu que coordeno as campanhas contra racismo, contra assédios, LGBTfobia, e por aí vai. Eu sou a única, eu acho que é importante, eu marco esse lugar no sentido de, de que, assim, eu acho que a gente tem rompido barreiras, mas é, ainda é pouco, né? Então, eu sou a única pró-reitora trans do Brasil. É claro que isso é bom no sentido de que pelo menos a gente já tem uma, mas a gente quer mais, a gente quer mais diversidade, né? Eu estou num lugar que normalmente é ocupado, né, por homens brancos cis héteros, então eu estou rompendo essa lógica, né, que é uma lógica patriarcal e racista, né, que são as estruturas que que ergueram, né, e que ainda erguem a nossa sociedade. E eu comecei a transição, assim, a minha transição, ela começou de uma forma muito lenta, a partir de 2018, e começou com o meu cabelo, né, quando eu comecei a deixar meu cabelo crescer, depois comecei a usar tranças e tal, inclusive quando eu conheci a Marcela, eu usava tranças, e aí esse processo foi avançando muito lentamente, e na pandemia eu comecei a ter uma noção maior, né, do que era, para onde é que eu estava indo, e deixei as coisas acontecerem, entre aspas, né, porque nada é natural, mas eu deixei as coisas acontecerem naturalmente, né? Então, e aí quando foi no fim do ano de 2022, eu me assumi, né? Quer dizer, assumi para as pessoas, porque eu já sabia, mas eu assumi para as pessoas a minha condição enquanto mulher trans. E aí foram várias modificações, né? Cirurgias, eu mexi no meu nariz, e coloquei peito, que foi minha última cirurgia, que eu fiz a cirurgia dia 15 de fevereiro, então, inclusive, estava de licença até pouco tempo atrás. Quando a Marcela entrou em contato comigo para me fazer esse convite, eu ainda estava de licença, eu tinha falado para ela, mas graças a Deus deu tudo certo. E uma das questões, assim, que foram muito importantes, que foram não, que são, que é importante para mim, é a questão da voz. Eu acho que a questão da voz, ela é
é um calcanhar de Aquiles, eu posso dizer, não para todas as pessoas trans, mas para muitas delas, né? E eu percebi, assim, a cisnormatividade, ela vai buscando na gente essa, entre aspas, tá? Entre muitas aspas, esses defeitos, né? Assim, ai, se parece com mulher, realmente é parecida com mulher, mas a voz não dá, né? Então, é claro que essa minha busca por, por me identificar, né? Por me reconhecer enquanto uma mulher trans, isso é algo meu, né? Não é algo que eu tenho feito, eu vou colocar peito por causa das pessoas, eu vou fazer isso por causa das pessoas e tal. Sobretudo, não vou dizer que também não seja, mas é para mim, né? Eu tenho buscado o meu bem-estar, eu tenho buscado ficar em paz comigo. É claro que isso reverbera também nas pessoas, né? E a questão da voz era algo que, na verdade, eu sempre me incomodei com a minha voz. Mesmo quando eu era, né, menino, quando eu era um gay afeminado, então a minha voz, eu até falava, né? Cheguei a falar para Marcela, como é que eu representava a minha voz? Eu representava a minha voz como uma voz de gay, né? Era a voz que me representava. Só que quando eu realmente assumo essa minha condição de mulher trans, essa minha identidade, eu não. Era uma voz que já me incomodava, mesmo enquanto eu me reconhecia, mesmo quando eu era socialmente um homem. E essa voz começou a me incomodar ainda mais quando eu me assumi, né, socialmente uma mulher trans. E aí eu fui buscar possibilidade de alterar essa voz, de suavizar essa voz, de feminilizar essa voz. E aí fui para a fonoterapia, então fiz fonoterapia. Não sei se é porque eu já tenho, né? Eu estou fazendo essa transição tardiamente, eu tenho 45 anos, né? Então eu tive dificuldade enfim, de modular minha voz, de alterar minha voz e tal. Eu tô rouca, eu tô um pouquinho rouca porque eu peguei uma gripe, né? Então aí fiz fonoterapia, não estava vendo avanços, não estava sentindo avanços. Foi aí que eu procurei a Marcela. Com a Marcela eu consegui avançar bastante, muito mais do que eu consegui na fonoterapia. Mas aí o que acontece? A transição de gênero é algo muito complexo. E claro que cada uma vai ter uma vivência diferente, né? Então, a vivência que eu estou contando para vocês é a minha vivência, é a minha experiência, é a minha narrativa, a minha história. Outras pessoas vão ter narrativas, experiências diferentes. Eu estou dizendo isso porque, sobretudo, quando eu comecei a tomar o hormônio, né? Eu comecei a tomar o hormônio em junho do ano passado. E a partir do momento que eu comecei a tomar hormônio, houve uma transformação. Essa transformação, acho que ela tomou proporções maiores. Porque até então, eu estava já assumindo uma identidade trans e tal, mas que era algo mais interno, meu. Quando eu começo a tomar hormônio, realmente começo a ter modificações externas, né? Minha pele muda, meu rosto mudou, o contorno do meu corpo mudou, e eu percebo isso pelas fotos, então faço até sempre questão, todo dia 7 de cada mês, que é o dia que eu comecei a tomar hormônio, dia 7 de junho, todo dia 7 eu tiro uma foto, e aí eu vou comparando, e aí eu vou percebendo, as próprias pessoas percebem, inclusive nas minhas redes sociais, e comentam e tal, das modificações, que às vezes, né, no dia a dia a gente não percebe, né? Mas quando eu faço uma comparação, por exemplo, nem muito, não precisa nem fazer um intervalo muito grande, mas assim, às vezes eu faço uma comparação 3 meses atrás e eu percebo que eu estou diferente. E
e aí o hormônio me colocou num outro lugar. Assim, eu tive no começo, não foi fácil, muitos altos e baixos e tal. Então, essa modificação ela foi externa e interna também. E aí, eu estou colocando um pouco, não totalmente, na conta dos hormônios. Então, eu comecei a viver algumas situações, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a tomar hormônio, o meu endocrinologista me perguntou se eu tinha interesse de colocar silicone nos seios. E naquele momento, isso foi em junho do ano passado, e naquele momento eu falei que para ele, olha, não, eu vou tomar hormônio, vou ver o que vai crescer de peito de hormônio, dependendo do que crescer, eu nem vou mexer, eu vou ficar satisfeita. Então eu falei, eu vou querer ver o que vai acontecer de modificação por conta dos hormônios no corpo. Isso eu falei para ele em maio, junho do ano passado. Pois bem, como as modificações começaram a acontecer no meu corpo, eu comecei a me sentir cada vez mais feminina, então chegou um momento que eu falei, tá faltando peito. Então, e aí, quando foi em setembro, olha só, em junho eu falei para o médico que eu estava de boa. Quando foi em setembro, eu falo assim que um triplex se arma na minha cabeça do nada, assim, simplesmente um triplex erige, assim, surge na minha cabeça, e aí eu não tiro mais da minha cabeça, não consigo tirar. Então, em setembro veio, tá faltando peito, tá faltando peito, tem que colocar peito. Gente, alguns meses atrás isso não era uma questão para mim. Aliás, E aí fui... Oi, pode falar, querida, pode me falar. interromper à vontade. Não, mas é porque você falou e lembrou de um dos pontos da conversa que eu queria trazer hoje. Porque uma das coisas que a gente comentou aqui sobre a questão de voz, corpo, trans, foi a própria questão da disforia. Eu não sei se aplica muito a essa questão que você trouxe, mas é uma das coisas, né, que eu gostaria até de trazer um pouco. Porque conversando aqui na universidade, a gente percebe que muita gente nem conhece muito bem esse termo ou entende o que isso quer dizer. E a disforia é tanto uma questão de voz, como aqui esse nosso quadro é um pouco mais voltado para a voz, mas é uma questão Isso. física, sabe? E é uma questão que gera um mal-estar, gera um desconforto. E eu acho que é muito mais válido se vier de você explicar um pouco mais pra gente esse experiência do que de mim como uma pessoa que tá vendo de fora. Então, se tu puder expandir um pouquinho mais nisso, trazer um pouco mais pra gente, mesmo que seja na questão física ou na questão da voz, você comentou mais para trás que você também não era muito confortável com a tua voz desde muito tempo, então como mais ou menos isso se manifesta, o que traz essa disforia, quais são os efeitos, se puder comentar um pouquinho pra gente. Isso, então, é justamente essa questão, né? Eu estava falando do peito, mas eu já vou chegar na questão da voz, porque a questão da voz foi um outro triplex que surgiu na minha cabeça, né? Então, aí que é essa questão da disforia, de você, o que é, né? O que é a disforia? De você não se reconhecer naquele gênero e você buscar uma outra identidade, você buscar um outro reconhecimento. Então eu me olhava no espelho e faltava o peito. Aquilo para mim era importante. É interessante que hoje que eu tenho peito, eu consigo perceber que, por exemplo, tem muitas mulheres cis que quase não têm peito. Inclusive, aqui estava fazendo, a moça que estava fazendo drenagem linfática em mim, ela quase não tinha peito. Hoje eu consigo reconhecer isso, perceber isso. Mas antes, para mim, todas as mulheres tinham peito grande, só eu que não tinha. É isso, sabe? Essa coisa de você buscar aquilo que você não tem e daquilo te trazer ansiedade, daquilo te trazer tristeza, porque a disforia é isso, você não se reconhece, e ao não se reconhecer nesse corpo, nessa identidade, isso te traz, no mínimo, uma ansiedade, no mínimo, né? E, enfim, acabou que eu só consegui fazer a cirurgia em fevereiro. Por mim, eu teria feito essa cirurgia do peito em outubro, mas os médicos falaram que era para eu esperar, para ver se ia nascer um pouco de peito de hormônio e tal. Enfim, mas a questão do peito já foi resolvida. E aí, mais ou menos nesse período, que inclusive eu tive que aplacar
essa ansiedade por colocar o peito, né? O médico falava, e eu fui em vários médicos, né? E todos eles falaram a mesma coisa. Bom, e aí veio outro triplex na minha cabeça. Eu falei, gente, não dá, eu não estou conseguindo ter a voz que eu gostaria, e isso está me causando isso está me causando tristeza, me causando ansiedade. E o que eu percebi é o seguinte, né? Em relação, aí eu já vou falar, agora vou falar em relação à voz. Ainda que a minha voz já tinha mudado, já havia mudado, com os exercícios que eu estava fazendo com a Marcela e tal, né? É bom que eu sempre mando áudios em WhatsApp, né? Então eu conseguia comparar áudios, por exemplo, áudio que eu mandei o ano passado, ano passado, quer dizer, tô falando de 2023, então áudios que eu tinha mandado em 2022 com os de 2023, então já percebia uma diferença, mas não era uma diferença, ainda eu não estava naquilo que eu gostaria, ou que eu achava que era adequado, não sei, né? E aí eu passava por situações, né? E como, por exemplo, entrar no Uber à noite, né? Ou mesmo de dia, enfim, e conversar, entrar no Uber, o Uber começar me tratando no feminino, até porque meu nome é Joyce em tudo que é lugar, então ele vai, quando ele aceita a corrida, aparecia lá meu nome, e à medida que eu conversava com ele já começava a me tratar no masculino, né? Então acontecia muito isso, né? A minha figura era uma figura feminina, mas a minha voz não. Então isso causava não vou dizer um desconforto, mas talvez uma confusão em algumas pessoas, e aí elas às vezes começavam me tratando no feminino e terminavam no masculino. Tem um episódio de WhatsApp que para mim foi muito ilustrativo, né? Eu entrei em contato com uma professora que eu não a conhecia, eu não sei se ela me conhecia, porque como eu estou no cargo de gestão, tem muita gente que sabe de mim, mas eu não sei dela. E entrei em contato com ela por escrito, né? Inicialmente já me apresentei, olha, meu nome é Joyce, sou pró-reitora, tudo no feminino. Me apresentei com o nome Joyce, que é um nome feminino, né? E aí ela, enfim, me respondeu e tal, e aí eu mandei um áudio. No que eu mandei um áudio, ela me respondeu com outro áudio me chamando de querido. Mas ainda eu falei assim, não, será que eu estou confusa? Será que esse querido não saiu bem? Na verdade é uma querida. E aí, tá. Aí depois ela escreveu novamente querido. Aí eu a corrigi. Eu falei assim, olha, meu nome é Joyce, né? Eu sou uma mulher trans, então gostaria que você me tratasse no feminino. Isso porque no meu WhatsApp está assim, Joyce Alves, e entre parênteses, ela, dela. Minha foto, vou ver a minha foto, gente, não tem como ver a minha foto de WhatsApp. Não viu, né? Pois é. E aí, mas aí o que aconteceu? Por que ela mudou? Aí o que eu pensei? Minha voz. Minha voz. Ela ouviu a minha voz e saiu do querida e foi por querido. Enfim, e aí abriu um triplex na minha cabeça, porque eu sabia que tinha uma cirurgia chamada glotoplastia, que é uma cirurgia de femininização de voz, que normalmente mulheres trans que fazem, mas mulheres cis também fazem, né? Também podem fazer se elas não estão satisfeitas com a sua voz e tal, mas normalmente são mulheres trans que procuram esse tipo de cirurgia. Eu já sabia que ali, mas olha só, isso não era uma questão para mim no sentido de que eu achava que não era necessário eu recorrer a esse tipo de cirurgia. Pois bem, e aí esse triplex se arma na minha cabeça, e aí eu começo a procurar informações sobre essa cirurgia, informações, e eu falei assim, ó, eu vou fazer essa cirurgia, eu preciso fazer essa cirurgia, porque a questão da disforia, pelo menos comigo, né, e aí novamente eu enfatizo, essa é a minha experiência da transição de gênero, isso não quer dizer que outras pessoas trans tenham a mesma experiência. Podem até ter experiências parecidas, mas cada uma vai ter uma vivência muito diferente
enfim, da sua percepção de mundo, do seu corpo e tudo mais. E, e aí comecei a pesquisar e tal, e ver se seria viável eu fazer essa cirurgia, né, viável financeiramente, inclusive, e aí eu comecei a pesquisar tudo, como era o pós-cirúrgico, como era isso, como era aquilo, blá, 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 enfim, e decidi fazer. E para vocês terem uma ideia, foi tudo muito rápido. Eu comecei a pesquisar, sei lá, em setembro, e a cirurgia eu fiz em novembro. Foi assim, entre setembro e outubro comecei a pesquisar, entrar em contato com médicos, porque não são poucos médicos que fazem esse tipo de cirurgia, até porque assim, é uma cirurgia muito específica para um público para um público também muito específico, e até porque não são todas as mulheres trans que vão recorrer a esse tipo de cirurgia, né? Diferente de silicone e tal. E aí eu resolvi fazer a cirurgia numa clínica em Fortaleza. Eu moro no Rio de Janeiro. Eu fiz essa cirurgia em Fortaleza porque Fortaleza essa clínica é uma clínica que já fez, cujos médicos, né, já fizeram essa cirurgia em muitas mulheres trans, e era um valor que eu podia pagar, que estava dentro ali do meu orçamento. E aí eu me organizei, marquei minhas férias para novembro e fui para Fortaleza. Fiz a cirurgia, aproveitei e fiz turismo também, porque tá lá, né? Exatamente, é lindo, e fui para Jericoacoara e tal. E a única restrição, que não era uma restrição fácil, era ficar calada, com a lei do silêncio por 15 dias. Caramba. Então, eu tive que ficar totalmente sem falar por 15 dias. Não foi fácil, foi mais difícil do que eu imaginava. Claro, já estava me preparando para isso, mas tem coisas que, como eu nunca vivenciei isso, eu nunca precisei ficar muda, né? Nem por um dia, que dirá por 15. Então tem coisas que, como eu não vivenciei, eu só fui saber como era vivenciando aquilo, né? Vivendo aquela situação. E não foi fácil. Claro que a gente se adapta a tudo, né? Era a única restrição, podia comer de tudo, podia comer, porque eu achei que no início eu tivesse só que tomar coisa líquida ou pastosa. Não, mas eles falaram, não tem nenhuma restrição, você pode comer o que você quiser, até porque né, onde ficam as... Prato é diferente, né? Isso é diferente, são canais diferentes, exatamente. E aí fiz a cirurgia no início de novembro, se não me engano foi no dia 5 de novembro, não me recordo direito, mas acho que foi isso. E aí voltei a falar, se não me engano, no dia 22 de novembro, e obviamente que minha voz saiu hiper, super rouca e baixa. E aí fui fazendo iniciei imediatamente a fonoterapia, né, que era um fonoaudiólogo deles, que já estava, já é expert nesse pós-cirúrgico, né, dessa cirurgia. E aí fui fazer a cirurgia, eu fui, né, fazer os exercícios e tal, muitos exercícios, e é isso. Assim, eu é, fico ainda em relação à minha voz, não vou falar que eu fiquei totalmente satisfeita, mas assim, não fiquei insatisfeita, é, porque eu tenho consciência que a minha voz mudou, né? Eu vejo vídeos, eu tive que fazer, inclusive, para eles, uma série de vídeos falando e áudios. Então, eu olho esses vídeos, ouço esses vídeos, essas vozes de antes da cirurgia, e eu percebo que a minha voz mudou muito, as pessoas falam que a minha voz mudou, e é isso, a gente faz o que é possível, e a gente tem que se conformar também com a nossa limitação. Agora, porque você comentou, e foi muito interessante, essa questão de ficar 15 dias sem falar, de você perceber até um pouco da importância da tua voz. Quando a gente não tem, a gente percebe isso, né? É mais do que só ficar desconfortável, é não ter, né? Então é um outro problema completo.
mas Sim. você voltar a falar de novo, a tua voz estar diferente, né? Independente se foi tudo aquilo ou não foi tudo aquilo, gerou algum tipo de estranhamento essa nova voz, ou você diria que o processo foi tão progressivo que você não chegou a perceber? Porque eu fico com essa dúvida, né? Porque a gente troca para uma voz nova, a gente ainda se reconhece nessa voz, ou o processo vai acontecendo de um jeito que a gente ainda reconhece essa voz como nossa, ou justamente por esse processo acontecer tão lentamente, a gente tem dificuldade de ver essa distância. Como é que você lidou com esse antes e o depois, sabe? Marcela, isso não, eu entendi que, acho que eu entendi a sua pergunta. Porém, você sabe que você ouvir a minha voz, vocês ouvirem a minha voz é diferente do que eu ouvir a minha própria voz, né? Você sabe, né, bem disso. Então, para mim, por mais que eu tenha consciência que a minha voz mudou, e isso muito até por conta do feedback que eu tenho das pessoas, e de quando eu vejo isso concretizado no áudio, no vídeo, mas eu escuto a minha voz do mesmo jeito, praticamente. Eu escuto a minha voz do mesmo, então parece que não mudou. Então, por isso que eu falo, gente, eu fiz tudo isso, eu fui para Fortaleza, eu gastei um dinheiro, eu fiquei 15 dias sem falar para nada, minha voz está do mesmo jeito, socorro. Porque quando eu falo, às vezes eu me vejo falando, eu falo assim, gente, a minha voz não mudou nada, eu fiz tudo isso para nada, socorro, pelo amor de Deus. Mas eu percebo, assim, calma, a minha, parece que o jeito que eu ouço é a mesma, parece que não mudou, ou ainda não mudou, eu não consegui fazer essa, mas aí eu falo assim, não, calma, a minha voz mudou, calma, às vezes eu tenho que gravar, tive, por exemplo, e olha que eu tô rouca, tenho tossido muito, assim, desde aquela onda de calor que teve, assim, isso me fez muito mal, porque aqui vocês não têm ideia, vocês não têm noção do calor que fez aqui no Rio de Janeiro. Foi assim, teve dias que estava com sensação térmica, isso há até 2 semanas atrás, teve dias de sensação térmica de 63 graus, isso é inumano. Então, quer dizer, você saía na rua com essa sensação térmica, entrava nos lugares com aquele ar gelado de ar-condicionado, ia para ventilador e tal. Então, isso aí eu comecei ainda estou tossindo, estou até tomando esses xaropes para não tossir, e isso eu estou e tossindo muito, melhorei, né? Estou tossindo menos, mas estava tossindo muito, então eu tô rouca, já tô rouca já há umas 3 semanas por conta disso, né? Tô melhorando. Eu tava até a semana passada, para vocês terem uma ideia, eu acordava sem voz, eu não conseguia falar um oi. Minha voz ia voltando ao longo do dia. Ao longo do dia ia rouca, mas ia voltando. Agora já melhorou. Mas foi Então, mas realmente uma assim, onda de calor. Tu não acha que a cirurgia pode ter deixado a tua voz um pouquinho mais frágil ou qualquer coisa assim, né? deixa, a cirurgia deixa assim, ela deixa. Agora eu estou percebendo um pouco que eu estou com mais projeção. Eu estou conseguindo falar mais alto, por exemplo, eu estou falando com vocês, eu estou falando numa altura que até, sei lá, o mês passado eu não conseguia. Eu não conseguia falar alto, não conseguia ter projeção na minha voz. Hoje eu já estou conseguindo já ter uma projeção maior. Que bom. Eu queria fazer uma pergunta, Jô. Fica à Primeiramente, vontade. você foi da minha terra, né? Eu já morei em Fortaleza, conheço É, Jericoacoara, conheço Canoa Quebrada, Iracema, já morei lá. Eu sou nordestino, fui em já todos morei esses lugares, Canoa Quebrada, Jericoacoara, Praia de Iracema, Praia das Fontes. enfim. Não, Muito e eu bom. morei em Recife também e Sevilla Marinho, Rio Grande do Norte, né? Passei no Rio de Janeiro, sei o calor do Rio também. Eu estou muito feliz de te conhecer, né? Marcela fala muito bem de você, eu fiquei curioso de conhecer. Parabéns pela fantástica carreira que você tem, né? Como profissional, isso é muito bonito ver o teu esforço. Você mostra ser uma pessoa muito esforçada no que faz, em tudo que você traça nos seus objetivos. Eu fico feliz em te fazer essa pergunta, porque eu sei que é uma conquista, né? Você falou quando entra no Uber, o pessoal fazia aquela parte da pergunta, né? E aí eu acho hoje que a reação das pessoas já é outra, né? Porque a tua voz mesmo hoje
bem feminina, né? Eu senti isso. E como foi que a pessoa, depois que tu fez a cirurgia, algumas pessoas começaram a sentir a diferença? Querido, qual o seu nome mesmo? Ivan. Ivan, não, é excelente que eu acabei não falando muito sobre isso, né? O pós, né? Como é que as pessoas, inclusive assim, quando eu falo pessoa, eu comentei das pessoas que me conhecem, né? De falar, olha, sua voz mudou muito, sua voz está linda e tal. E assim, sem eu ficar perguntando, assim, eu recebi muito feedback espontâneo, de pessoas que nem souberam que eu fiz cirurgia e nada. Muita gente acha que eu mudei a minha voz, que a minha voz mudou por conta dos hormônios, né? Então, algumas pessoas que vieram falar comigo, perguntaram se eu falo a verdade, que não são, os hormônios não mudam, a voz feminina não alteram a voz feminina, né? Mas muita gente que não é tão próxima a mim e tal, e elas acham que talvez elas tenham achado que seja a questão dos hormônios. E recebi muito feedback positivo e espontâneo das pessoas. Isso das pessoas que já me conhecem, me conheciam. Agora, o melhor foi ter essa experiência com pessoas que eu não conheço. Uber, pessoas do dia a dia, quando eu vou comprar uma roupa numa loja, enfim, coisas do dia a dia. Não erram mais o meu pronome. Desde que eu fiz a cirurgia, ninguém mais erra meu pronome. Pessoas, eu estou falando de pessoas desconhecidas. E é claro que, paralelo a isso, o meu corpo também se feminilizou, no sentido de que, assim, hoje eu estou socialmente, né? Porque a gente sabe que ser mulher e ser homem é tudo expressões sociais também, né? Socialmente, eu estou mais, né, o que as pessoas consideram como feminino, eu estou mais feminina hoje. É que eu tô meio. Nem Muita coisa coloquei. aconteceu, né? Foi um processo. Você já está Foi um muito mais processo. na frente do processo, né? Exatamente. Então, paralelo à questão da voz, o meu corpo também está mais feminino e tudo mais. Mas a questão da voz ajuda e ajudou, ajuda e ajudou muito. Uma questão importante da voz, e que é um feedback, que é uma coisa bem interessante. Porque uma coisa é eu estar no Uber ou eu ir na feira, porque a pessoa ela ouve a minha voz e ela me vê, né? Então ela vê, é o todo. Mas aí eu falei assim, eu vou tirar a prova dos 9, né? Como diz o ditado, no telefone. Então, por exemplo, eu vou ligar numa clínica, como eu tive que fazer, para agendar um exame. Então, vamos ver como é que. Porque antes me chamavam, normalmente me tratavam no masculino. Normalmente me tratavam no masculino. Então, hoje me tratam no feminino. Então, Ai, que sem, maravilha, Joyce. só pela voz, me tratam no feminino. Então, eu acho que assim, esse é o melhor feedback que eu poderia receber, porque aí a pessoa só está ali ouvindo a minha voz, ela não me vê, né? Então isso é muito bom, isso é muito bom, Ah, né? Então isso traz aí. parabéns. Isso aí. Então, mas essa questão da voz, eu acho que de tudo que eu, né? Em relação à pele, em relação a, a peito e tal, eu acho que a questão da voz foi o mais difícil. É, Foi mais o mais complicado, né? difícil. Não é, porque não é visual, né? Não é uma coisa que você pode consertar visualmente, tem muita coisa além. Mas, Joyce, Exato. desculpa. Muito obrigada. Não, Eu não vou exato. estender muito, até porque aqui no Zoom a gente tem um tempo Claro, definido, tá? claro. Eu queria saber se algum dos outros. Não, não tem perguntas, ok. Ah, opa. Queria agradecer por ter vindo, por ter compartilhado com a gente. Sinto que ainda teria muito mais coisa para a gente falar se a gente tivesse mais tempo, mas eu agradeço demais pela sua participação. É muito bom eu conseguir acompanhar um pouco dessa tua jornada, ver o quanto você
Não vou dizer o quanto tu cresceu, porque você é essa pessoa maravilhosa e com um monte de coisa que já conquistou desde lá atrás. Mas você é uma pessoa que continua evoluindo, sabe? E tentando se tornar sempre a sua versão mais autêntica de si mesma. Então eu tô muito feliz que você tá tão mais você do que você poderia ser, sabe? Espero que tenha feito sentido. Obrigado. Com certeza. Eu só tenho a agradecer, Ivan, Marcela, eu só tenho a agradecer por essa conversa. E assim, precisando, estou por aqui. E é isso, acho que a gente tem que crescer, né, enquanto pessoa, enquanto ser humano. E eu acho que essas conversas, a gente se conectar é muito importante. Certinho, Joyce. Muito obrigada, viu? Obrigado, Tenha Joyce. um ótimo restinho de dia, tudo de bom pra você e vamos conversando, tá? Com certeza, com certeza. Um grande beijo para vocês. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Joyce. Obrigada. Tchau, Joyce. Tchau, tchau. Tá.